Fala galera, beleza? Me chamo Kleber Martins e esse é mais um episódio do quadro Kleber Responde. Provavelmente esse será o último episódio e eu vou explicar o porquê. O motivo desse ser o último quadro não é por uma falta de vontade ou uma falta até de perguntas, na verdade é por uma outra coisa, tá? O algoritmo do YouTube, né, o YouTube em si, ele não tá espalhando muito nossos vídeos depois que eu comecei a montar esse quadro, porque ficam vídeos muito longos, tem poucas interações, as pessoas não veem o vídeo até o final e com isso o engajamento de todos os outros vídeos acaba diminuindo, tá? Então para que esse conteúdo e essa comunidade chegue a mais pessoas, tá? A gente criou um grupo do Telegram, tá? Que o link tá aqui na descrição, se você tiver alguma dúvida, quer bater algum papo, quer perguntar alguma coisa, tá com alguma dúvida do futuro, como é que é o seu negócio, como é que vai ser, quais máquinas são as melhores para você comprar, quais produtos fabricar, quais os melhores nichos. Você consegue essas informações lá dentro do grupo, já tem pessoas que já têm sucesso e pessoas que estão começando também, e eu faço parte desse grupo, não de forma tão ativa quanto eu gostaria, tá? Mas eu faço parte desse grupo e lá tem uma comunidade muito grande, onde uma pessoa ajuda a outra. Mas eu ainda estou pensando em substituir esse quadro por um outro quadro, tá? Na verdade, coloque aqui no comentário alguma sugestão de quadro, se você quer ver mais produtos sendo fabricados, se você quer que eu fale sobre ferramentas, tá? Mas sempre com conteúdos diferentes, não vai ser mais um quadro falando exatamente a mesma coisa, tá? Vai ser sempre falando de um produto novo, mostrando como é que faz, ou falando sobre uma máquina Rolltons CNC, beleza? Vamos para as perguntas. A primeira pergunta é do Claudeon Gaiola, ele comentou: fala Kleber, boa tarde, sou fãzaço do seu irmão, que Deus te ilumine, te dê tudo de bom, ilumine sempre. Valeu Claudeon, obrigado. Rosano Alvin, faltou a música, marca registrada dos vídeos, haha. Mas são bastante proveitosos esses vídeos de pergunta e resposta. Obrigado, Rosano. Na verdade, eu acho que eu coloquei a música assim, que eu devo ter colocado um pouco mais baixo que o normal, tá? Às vezes o áudio sai muito alto, às vezes o áudio sai muito baixo do microfone, e às vezes eu tenho que ficar ajustando, tá? A música para não ficar atrapalhando tanto o vídeo, mas obrigado pelo comentário. Robinson Batista. Boa tarde, Kleber. Parabéns pelo vídeo, como sempre, bastante proveitoso. Tamo junto, amigo. Deus te abençoe. Robson, muito obrigado. Deus te abençoe também. Obrigado pelo comentário. Júnior, like e inscrição garantidos. Há alguns meses comprei uma CNC caseira bem limitadinha, mas que me permitiu analisar se seria viável investir numa máquina melhor. Até porque não sabia se iria aprender a programar e funcionar a criança. Foi graças aos seus vídeos e de outros profissionais como você no YouTube que estou juntando a grana necessária para investir nessa área. Parabéns pelo seu trabalho competente e sua generosidade. Júnior, muito obrigado, cara. Muito sucesso. Que bom que os vídeos estão que estão servindo, né, para ajudar você para algum lugar. Vídeo não só meu, também como você falou, de outros criadores, tá? Essa com a nossa comunidade, tá, do YouTube, de pessoas que falam sobre esse nicho. Está cada vez crescendo bastante e ajudando muitas pessoas que estão começando, tá? Obrigado pelo comentário, sucesso. Vinícius Costa. Fala Kleber, beleza? Aquela CNC Lasers pequena que tem no AliExpress, que tem um valor por volta de R$ 2.500. Você acha que vale a pena somente para gravar logo? Tem uma CNC profissional, mas gravar logo nas minhas peças não está sendo muito produtivo. Estou vendo alguns vídeos sobre aquela CNC Laser e creio que vai atender minha necessidade. Vinícius, obrigado pelo comentário. Cara, essas CNCs lasers pequenas, elas são basicamente iguais, tá? No AliExpress tem uma CNC que é bastante vendida hoje em dia e todo mundo fala muito bem. Se você quiser, eu vou deixar na verdade o link dela aqui, tá? Pra você dar uma olhadinha nessa máquina. É uma máquina, tem bastante tutorial na internet também falando sobre ela, que é uma máquina que tem um custo-benefício bem bacana, tá? Eu já vi essa máquina trabalhando pessoalmente, mas essas máquinas são basicamente tudo igual, tá? Se você quiser uma recomendação de empresa nacional que fabrica essas máquinas, não tô ganhando nada para falar disso, só indicando porque é uma máquina que eu comprei já faz, sei lá, 4 anos mais ou menos, mas a máquina nunca deu defeito. Claro que hoje em dia eu não uso tanto ela, mas é uma máquina que eu deixo de step, tá? E é uma máquina muito boa, me atendeu durante muitos anos, tá? A marca dela chama Laserline. O valor dela pode ser que seja um pouquinho mais caro, só que ela é fabricada aqui em Amparo, se eu não me engano, no interior de São Paulo, né? E é uma máquina muito boa, o atendimento deles também é muito bom, tá? Laserline, vou deixar escrito aqui como é que escreve. Dependendo do tamanho, pode ser que até seja o mesmo preço de uma máquina importada do AliExpress, do eBay,
mas é uma marca que eu recomendo bastante e, cara, vale a pena sim. Uma máquina laser, ela te adianta muita coisa se você tiver acompanhado de uma máquina Holter CNC. Então você faz as peças, você fabrica as peças na Holter e você faz a gravação na máquina laser e você ganha muita produtividade com isso, tá? Parabéns pela iniciativa já de migrar também para o mundo do laser. Fabiano Jesus, olá Kleber, beleza? Uma tábua de corte simples está em torno de R$130. Uma personalizada, quanto por cento, né, pode ser cobrado a mais? Valeu pelo canal. Fabiano, obrigado pelo comentário. Você falou que uma tábua simples está em torno de 130. Depende da tábua, depende da região. Mais ou menos, acho que deve ser essa faixa aí. Eu cobro tábuas personalizadas R$210, tá? Uma tábua que tem 45 centímetros de comprimento por 27 de largura por 2,2 centímetros de altura, tá? Feita em madeira teca. Uma madeira nessas dimensões com alguma logo personalizada, algum símbolo de time que ele escolha, sei lá, qualquer coisa que a pessoa escolha, um boi, uma vaca, qualquer coisa, né? Uma personalizada com a parte personalizada, aquele suco de carne e aquele espaço, né, para saleiro, para farofa, né, farinha, sei lá. Uma tábua padrão, assim, eu cobro R$210, tá? No varejo, tá? Eu acho que é um valor bacana, tá? Entre 180 e 200 é um valor bem legal, tá? Se você tiver mais qualidade, você consegue cobrar mais caro por isso, tá? Claro, se você estiver no começo, vai ter que cobrar menos, tá? Mas conforme você vai pegando mais credibilidade, mano, suba o preço, não tenha medo de subir o preço, tá? Caro ou barato é muito relativo ao produto que você apresenta, ao nome que você tem, à marca que você fala que você pertence, tá? Então é muito variável, depende da região também. Às vezes R$130 numa tábua simples seja até caro, dependendo da região, entendeu? Mas na internet eu acho que R$180, R$190 é um bom valor para você cobrar numa tábua personalizada, tá? Porque você vai desenvolver o projeto inteiro só para uma pessoa. Obrigado pelo comentário, Fabiano, espero ter ajudado. Murilo Domingos, salve Kleber, parabéns pelo conteúdo agregador. É muita informação descomplicando esse universo. Minha dúvida é a seguinte: meu pai tem uma CNC da Distritec e eu estou aprendendo muito com ela, mas a máquina tem algumas diferenças. Usa-se uma porta paralela DB25 para plugar o computador no drive e eu vi que suas máquinas funcionam com um simples notebook. Elas se conectam apenas via USB? Teria como usar portas USB no meu drive? Posso trocar o drive? Como funciona? E outra questão reparei que suas máquinas não possuem correias dentadas para os eixos. E a que temos aqui possui correias dentadas. Qual a diferença de uma para a outra? E existe uma que trabalha melhor que a outra? Forte abraço e continue com esse projeto que é muito foda. Murilo, obrigado pelo comentário. Infelizmente não vou continuar com esse projeto, mas tem o Telegram que vai ajudar todo mundo lá no nosso grupo, beleza? Com relação, você falou portas paralelas. Na verdade, drive que utiliza a porta paralela é um drive um pouco mais antigo, tá? A porta paralela em comparação à porta USB tem uma limitação de dados. Eu não sei exatamente a quantidade de dados, se eu não me engano são 100. Não vou falar porque eu vou falar errado, eu não sei realmente, mas eu sei que existe a diferença de velocidade de transmissão de dados, tá? Entre o computador e a máquina. Porta paralela transmite, acho que se eu não me engano, 5 vezes menos dados do que uma porta USB. Então, o drive da sua máquina pode ser um drive mais antigo, tá? Então, essa é a diferença, tá? Do drive da paralela e do drive da USB. O USB é mais novo, né? E se perguntou se tem como usar porta USB no seu drive. Não tem, tá? Se o seu drive é porta paralela, é porque a única alternativa foi porta paralela, porque o drive não permite. Você pode trocar o drive sim, tá? São coisas separadas. Motores, drives e placa controladora. O que tem a porta USB provavelmente é a sua placa controladora, não os drives, tá? Se for só o drive, não tem problema, tá? Porque a porta paralela daquela padrão do computador não é a mesma da porta paralela do drive, tá? Ela tem até pinos a mais. Se for essa DB25, provavelmente é a porta paralela da sua placa controladora, tá? Mas você pode substituir por uma placa, por exemplo, aquela RNR Motion, que é aquela USB Mach 3. Você pode substituir por ela, é simples, tá? Não é uma coisa tão complexa assim, você vai ter que pesquisar um pouquinho na internet, mas você não troca nada na máquina, só vai trocar a controladora, tá? Dá pra fazer. Você perguntou como funciona, tem que dar uma procurada na internet, tá? O canal Atividade Maker, ele fez um vídeo só falando sobre essa plaquinha controladora, né? Que é a
RNR Motion, que é o USB Mach 3. Dá uma olhada no canal da Atividade Maker que você vai encontrar também essas informações. Com relação a que você falou que minhas máquinas não possuem correia dentada, possui sim, tá? Não é uma correia na máquina toda, ela possui uma correia dentada na parte de redução. Tem esses motores laterais, tá? Deve dar para ver daí. Esses motores laterais, eles têm uma redução de 1:4, se eu não me engano. Então essa redução que sai do motor para essa polia, né, tem uma correia. E aí depois entra no sistema de cremalheira, tá? Mas se sua máquina tiver correia dentada na máquina inteira, eu não recomendo, tá? Porque existe uma controvérsia muito grande, tá? Mas máquinas profissionais não trabalham com correia, tá? Porque a correia, por mais resistente que ela seja, ela tem uma distorção, ela é elástica, tá? Ela tem uma certa elasticidade se a gente comparar ela com fuso de esfera ou com cremalheira, tá? Então, eu não gosto de máquinas que trabalham com correia, tá? Particularmente não gosto. Existem máquinas boas que trabalham com correia, mas as máquinas melhores não trabalham com correia, tá? De modo geral é isso, mas máquinas que trabalham, por exemplo, acho que na câmera não está enquadrando, mas no eixo Z dessa máquina também tem uma correia para fazer a transmissão, mas depois tem um eixo de fuso de esfera, tá? Então, correia não é muito utilizado em máquinas mais profissionais, tá? Mas tem máquinas que funcionam muito bem com correia, tá? Vai depender do projeto, vai depender do que você corta. Se você, por exemplo, for cortar peças com muita precisão, não vai adiantar você ter correia, porque a correia, como eu disse, ela é um pouco elástica, ela é um pouco mais elástica, né, do que os outros tipos de transmissão. Então, é uma limitação da máquina, tá? Se existe uma melhor que a outra, na minha opinião, sim. Máquinas que trabalham com cremalheira ou fuso com esfera são melhores do que correia dentada, tá? Mas depende do projeto, depende do que você está fazendo. Correia também é muito mais barata do que os outros tipos de transmissão. Então, depende. Você está procurando preço, está procurando qualidade, está procurando testar o mercado, né? Se bem que você já tem a máquina, né? Mas se o seu objetivo for fazer peças de decoração, onde não tenha muitos encaixes, essa máquina vai te atender tão bem quanto uma máquina de fuso com esferas ou cremalheira, beleza? Espero ter ajudado, tá? Obrigado pelo comentário, Murilo. Climadamente motivação. Fala, Kleber, Lucas aqui. Obrigado por responder meu comentário. Realmente não havia pensado nesse lado. Meu público está para crianças acima de 5 anos de idade. Ainda estou bem no começo, produzindo os brinquedos. Eu faço acabamento usando verniz. Muitas pessoas me falaram que ficam bonitas as peças e que elas preferem colocar em uma estante. Não sei se estou agindo da maneira correta usando verniz ou se deixo apenas a madeira pura. Como você falou, realmente as crianças podem colocar na boca e pensando aqui talvez o verniz poderia ser um problema também. Agora outra pergunta, as madeiras para comprar, eu compro uma tábua normal, 30 cm por 3 metros de comprimento ou comprar as chapas? Eu ainda não sei ao certo como são essas chapas. E quanto ao verniz, teria algum problema ou eu poderia estar utilizando verniz atóxico, óleo mineral para dar brilho nas peças? Lucas, obrigado pelo comentário. Cara, essa questão do verniz, não sei até que ponto é tão tóxico assim, mas verniz é tóxico, tá? Em contato com a boca. Mas existem várias marcas de verniz atóxico ou também tem resina à base d'água também, que quando ela seca, ela se transforma num produto atóxico. Você pode utilizar também, que você encontra bem tranquilo e é bem fácil de aplicar, tá? Mas madeira crua, ela realmente ela aparenta ter menos acabamento, né? Ela aparenta um produto mais bruto. Então, eu não recomendo deixar madeira crua. Então, passe alguma coisa, sei lá, pode ser óleo mineral, eu acho que não vai ficar bom, tá? Cera, pode ser que fique bom, mas eu também acho que não vai ficar bom. É melhor você ir para essa área de verniz, de resina, alguma coisa desse tipo, tá? Para dar brilho, para selar bem a madeira e ficar mais bonito, tá? Com relação à madeira que você falou aqui, ó, compra uma tábua de 30 por 3 metros ou comprar chapas? Depende, tá? Depende da sua aplicação. Por que eu compro chapa? Tá? Existem 2 motivos de eu comprar chapas. A chapa, ela vem sem o nó, 3 motivos. A chapa, ela vem sem nó. A chapa tem uma largura muito maior, né? Os painéis de madeira, na verdade, os painéis têm uma madeira muito maior, muito mais larga do que uma madeira padrão, do que uma chapa de madeira, tá? E o outro ponto é que eles já vêm aplainados, então não tem aquele trabalho de colocar no desengroço, nem tem mais desengrosso hoje, mas não tem mais aquele trabalho de
aplanar a madeira antes de começar uma usinagem, tá? Esse é o ponto positivo. O ponto negativo de utilizar painel é que eles são mais caros, tá? Porque tem um trabalho de colagem, né? São várias madeiras coladas entre si, iguaizinhos os painéis Teca, tá? E também eles são mais caros e só. A única desvantagem é que eles são mais caros. Com relação à chapa de madeira, né? Aquelas chapas padrão aquelas chapas de pinos que a gente encontra geralmente, que tem 20 centímetros, 30 centímetros de largura por 1 metro, 3 metros, até 6 metros tem. Vale a pena você começar com essa. Você trabalha com pallet é madeira única, né? É uma chapa, é uma prancha. Então vale a pena você comprar essas madeiras de 30 centímetros por 3 para você testar. Depende do fornecedor que você encontrar, vai ter madeiras melhores ou madeiras piores, só que não vai ter um padrão. É diferente de você trabalhar com chapa que tem um padrão, tá? Por exemplo, 15 milímetros são 15 milímetros, tá? Ele vai ter uma variação, sei lá, de meio milímetro para cima ou para baixo, mas se você comparando, né, com chapas de madeira, com pranchas de madeira, na verdade, eu já cheguei a comprar chapas, né? Chapas não, pranchas de madeira que tinham diferenças acima de 1 centímetro. Então, você não tem muito padrão naquilo que você está fazendo, a não ser que você tenha um desengrosso, uma plana, para você fazer um trabalho anterior ao trabalho de usinagem, tá? Então, vai depender muito do seu bolso e também do maquinário que você tem, do tempo que você tem para fazer a preparação da madeira antes de você colocar na máquina para usinar de fato, tá? Mas, comparação de preço, prancha de madeira é muito mais barato do que painel, mas vale a pena você experimentar os dois, tá? Se for fazer peças muito largas, acima de 30 centímetros, obrigatoriamente você vai ter que trabalhar com colagens, seja trabalhar com painel pronto ou você fazer a colagem lateral entre as peças, tá? Então vai muito da necessidade que você tá querendo, do produto que você pretende fabricar, beleza? Samuel, obrigado pelo comentário, Lucas. Samuel Sagada. Eu não tenho Telegram, parceiro. Samuel, só baixar, cara. Não tem segredo, não. Obrigado pelo comentário, Samuel. Loja de aplicativos do seu celular lá, seja Android, seja iPhone, vai ter. Escreve Telegram que você vai achar. Se você tiver interesse em participar do grupo. Se não, também, beleza. Rodrigo Vieira. Parabéns, Kleber, pelo canal. Ter qualidade e criatividade pode ser a peça-chave de qualquer nicho. Rodrigo, obrigado pelo comentário. É isso mesmo, realmente. Qualidade e criatividade são diferenciais, tá? Hoje em dia. Emagrecer com saúde expert. Fala, Kleber, beleza? Cara, o que você acha de madeira de eucalipto para fabricar tábuas de corte? É recomendável? Abraços. Eu não sei o seu nome, mas você parece ser... Eu não sei o seu nome, tá? Mas vou te chamar de emagrecer. Muito obrigado pelo comentário. Eu acho bacana a tábua de eucalipto, tá? É uma tábua que eu não encontro muito aqui na capital de São Paulo para vender, tá? Mas é uma tábua que se usa bastante para fazer tábuas de corte, tá? Eucalipto, eu conhecia somente madeiras bem finas, tá? Então o pessoal fazia painel. Só que eu recentemente vi um projeto até de um amigo meu que fez, e ele usou uma chapa bem grossa de eucalipto. Eu não sabia que tinha eucaliptos tão grossos assim, tá? E também não deve ser tão fácil de encontrar. Mas dá para usar sim, tá? A densidade, né, a dureza do eucalipto é muito semelhante à madeira teca, tá? Então é uma dureza meio média indo para alta, que para usinagem é muito bom, para dar acabamento é muito bom, para lixar é muito bom e para tábuas de corte é muito bom porque não marca com tanta facilidade, tá? Recomendo sim, tá? Eu nunca trabalhei, na verdade, com eucalipto para fazer tábuas de corte, tá? Mas é uma madeira que não tem o porquê não trabalhar, tá? Existem alguns motivos que você faz uma análise se a madeira é boa para trabalhar ou não, tá? Primeiro, a densidade dela, né? A dureza. Madeira muito mole não vai fazer sentido porque quando a gente passa a faca ela vai marcar. Exemplo, madeira cacheta, madeira pinos, madeira... não sei, só veio essas duas na minha cabeça. Esse é um ponto, a madeira não pode ser mole. O segundo ponto é que a madeira não pode ter cheiro forte, tá? E não ter cheiro forte para não passar gosto para o alimento, tá? Então, por exemplo, você trabalhar com roxinho, que é uma madeira que tem um cheiro muito característico, né? Ou marfim, ou mogno, são madeiras que têm cheiro forte. Então, para você usar elas para fazer tábua de carne, você tem que deixar elas meio que descansando durante um tempo até elas perderem essa característica de cheiro forte para não passar gosto para o alimento, tá? Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Existem várias outras madeiras que também têm cheiros fortes que não são muito recomendadas para fazer tábua de carne. Mas de modo geral, se você esperar um tempo, as madeiras tendem a perder esse odor característico da madeira em si
e não passar o gosto para o alimento, você pode usar tranquilamente, tá? Você só não pode cortar e pôr para usar, porque o cheiro da madeira acaba se transformando em gosto, né? Que entra em contato com o alimento, e isso não é bom, tá? Mas recomendo sim. Julierme Ítalo. Fala, meu amigo, quanto ao sistema de fixação a vácuo, ele será com aspirador? Eu usava aspirador na minha oficina, mas consumia muita energia. Aí aposentei ele, grande abraço. Julierme, ou Guilherme, não sei, acho que é Julierme, né? Muito obrigado pelo comentário. Cara, não vai ser com aspirador, tá? Com aspirador, o aspirador tem que ser muito potente, tem que ser muito bacana para você fazer um sistema bacana, eficiente, tá? Eu vou estar utilizando bomba de vácuo para fazer o sistema de mesa de vácuo, tá? Aspirador realmente gasta muita energia, ele não foi feito para essa função, tá? Não sei como você usava, como aspirador, né, para aspirar alguma coisa, ou naquela outra função que usava como soprador, né, que era tipo um ar comprimido, mas ele não é tão eficiente fazendo isso também. Eu já trabalhei bastante com aspirador no começo, quando eu comecei, e não é eficiente, tá? Você gasta realmente mais energia do que tem um aproveitamento de utilização, tá? Então eu não recomendo, tá? Vai ser com bomba de vácuo esse sistema. Obrigado pelo comentário. Silvio Eduardo Pereira. Aí, Kleber, beleza? Trabalho com marcenaria e comprei uma router que ainda está em processo de fabricação. Minha pergunta é, quais fresas você me indica para cortar pinos de 1,5 milímetros e fazer furos de 6 milímetros e 26 milímetros? Fabrico porta-tempero giratório e carrinho de boi para cachaça. Forte abraço, seu canal é sensacional, parabéns. Silvio, muito obrigado pelo elogio e pelo comentário. Cara, você falou aqui que quais fresas eu indico para cortar pinos, né, de 1,5 milímetros, que eu acho que você escreveu errado, deve ser 1,5 centímetros, né? E fazer furos de 6 milímetros e 26 milímetros. Cara, você pode usar para fazer furo brocas, tá? Só que eu não recomendo você utilizar brocas numa router CNC. Por mais que a sua máquina tenha um spindle que você consegue controlar a velocidade, tá? Eu vou fazer um vídeo muito específico sobre furação, tá? Mas furos, de modo geral, quando a gente trabalha com fresas, né, a gente não pode fazer furo reto, porque a fresa não foi projetada para furar com a ponta, tá? Ela fura, mas ela não foi projetada para isso. Você pode ter um problema na sua máquina ou um desgaste prematuro na sua ferramenta. Então, o recomendado é que você faça furos, né, utilizando fresas em formato de espiral, tá? Porque aí ela desce e vai furando com a lateral e não com a parte de baixo. Então, teoricamente, um furo de 6 milímetros, você vai ter que usar uma fresa que tenha menos de 6 milímetros. Por exemplo, uma fresa de 1/8 de polegada ou uma fresa de 4 milímetros, que aí ela vai fazendo uma espiral e vai fazendo o furo, né? A parede do furo externa vai ficar com 6 milímetros. Um furo de 26 milímetros, você vai ter que utilizar uma ferramenta, por exemplo, de 12 milímetros, dá para você utilizar, tá? 12 vai dar 24, mas esse pininho no meio que vai ficar, né, quando você fizer a espiral, você consegue remover ele, tá? Então, eu recomendo você estar utilizando fresas, mas você pode estar utilizando brocas também, tá? Tem a função no Aspire, tanto no Aspire quanto no Articam, tem a função de furação, só que você tem que lembrar, o furo tem que ser o mais rápido possível, tá? E a rotação do seu spindle ou da sua tupia tem que ser o mais baixo possível, tá? Porque senão a broca vai queimar e você vai ter uma vida útil muito baixa, tá? Então, tente trabalhar na velocidade mais rápida possível e furar com o RPM mais baixo possível para não queimar a ferramenta. Se trabalhar padrão com a velocidade que a gente utiliza, por exemplo, 1.500 milímetros por minuto de descida e um spindle ou uma tupia, você vai queimar a ferramenta, tá? O spindle trabalhando acima de 18.000 RPM, você vai queimar a ferramenta, a broca ou a broca em si, tá? Ou se estiver utilizando uma broca Forstner, por exemplo, para fazer um furo de 26 milímetros, você vai queimar com certeza a ferramenta, né? E ela vai perder o corte e você vai ter pouco rendimento com isso. Com relação a cortar pinos de 1,5 milímetros, recomendo uma fresa que eu sempre recomendo, vou deixar até o link do vídeo aqui, tá? Que é uma fresa de 1/8, que ela tem um revestimento azul, né? Um revestimento de naco. Você consegue cortar tranquilamente ou até utilizar uma ferramenta de 4 milímetros, que pode ser, né? Provavelmente você consegue cortar em uma passada só que aí vai depender do acabamento que você espera na lateral, tá? Pinos é uma madeira um pouco chatinha de trabalhar, né? Porque ela deixa aquelas peluginhas, né, do lado da madeira, então você tem um trabalho... Você tem bastante trabalho na parte de acabamento, tá? Espero ter ajudado. Muito obrigado pelo comentário, Silvio. Reginaldo Oliveira da Silva. Ótimo conteúdo, Kleber. Obrigado. Reginaldo, obrigado pelo comentário. Bruno Pitelli Gonçalves.
Oi Kleber, beleza? Kleber, teria como você fazer um vídeo sobre tipos de madeiras? Vejo muito uso de teca. É lindo, mas é caro. Porque eu faço e a margem ficou baixa. Atualmente estou trabalhando com luminárias, mas também faço porta-copos, chaveiro, abridor, etc. Quando é maior o volume e personalizado? Seria legal falar sobre alguns tipos de madeira, mais baratos, mais caros, mais desenhadas, mais lisas, durezas, onde usar cada uma, etc. E aproveitando falar um pouco sobre cola, verniz, óleos, seria show de bola. Bruno, muito obrigado pelo comentário. Vou fazer um vídeo falando sobre bastante coisas disso, tá? Eu já tenho alguns vídeos no canal falando sobre coisas separadas. Tem 2 vídeos falando sobre madeiras que eu utilizo, onde eu compro e tudo mais. Vou deixar o link aqui na descrição. Primeiro, você falou que é caro, tá? O caro, ele é relativo para quem compra e para quem paga, né? Mas você falou que a margem ficou baixa. Eu sempre falo uma coisa, então preste bastante atenção nisso para você aplicar da maneira correta. Eu não estou falando que está errado ou que tem um jeito certo, tá? Mas a margem, né, o comprometimento do lucro da sua empresa nunca deve ficar do seu lado, tá? Deve ficar sempre do lado do comprador. Se você está comprando um produto que a matéria-prima é mais cara, você tem que repassar esse custo para que a sua margem sempre esteja a mesma, tá? Por exemplo, você trabalha com 30%, você compra a matéria-prima cara, continua 30%. Você compra uma matéria-prima barata, continua 30%. Nunca absorva uma margem de lucro, porque senão uma empresa não dá certo se você vender produtos muito caros. Espero que tenha ficado claro o que eu falei, tá? Mas beleza, o seu público-alvo pode ser que tenha uma condição financeira mais baixa do que você esperava vender. Isso acontece, você tem que trabalhar com produtos com ticket médio menor, tá? Então você, teoricamente, você vai ter que mudar o material, mudar o processo de fabricação para que o seu custo fixo fique mais baixo. Uma das alternativas é realmente mudar o tipo de madeira que você utiliza. Falar rapidamente sobre madeira, porque tem um vídeo sobre madeira aqui, eu vou deixar o card aqui, beleza? Madeiras que eu gosto de utilizar: madeira teca, madeira pinus, madeira teca, madeira pinus e muracatiara. A muracatiara é uma madeira bem desenhada, né? Rajada, né? Muita gente chama ela de tigrada rajada. É uma madeira muito boa para fazer tudo o que você faz: abridor, chaveiro, luminária, porta-copo. Ela é uma madeira muito boa e muito usada para isso. Até tábua de corte ela trabalha bem, tem muita gente que utiliza muracatiara para fazer tábua de corte, tá? Existem outras madeiras, tá? Mas madeira é uma coisa muito específica, porque depende da região que você tá. Vai ter lugares que você vai encontrar com mais facilidade roxinho, outros você não vai encontrar nem a pau. Vai ter lugar que você vai encontrar com mais facilidade marfim, e outro lugar você não vai encontrar mogno, ipê, sucupira. Existem várias madeiras, né, que às vezes a facilidade de encontrar faz com que você use mais ou menos aquele tipo de madeira. E com relação a cola, verniz e óleos, tá? De modo geral, a gente vai passar óleo, geralmente em produtos que têm contato com alimento, né? Óleo e cera em produtos que têm contato com alimento. Cera em produto decorativo você pode acabar utilizando, tá? Só que a cera, assim como o óleo, com o tempo eles acabam ficando com um aspecto ressecado, mesmo sem você lavar, tá? Eles acabam ficando com um aspecto meio ressecado, que você tem que fazer uma nova aplicação de cera ou de óleo, tá? Então peças vão ficar expostas, né? Por exemplo, peça de decoração, eu recomendo que você trabalhe com verniz ou com algum tipo de resina, tá? Porque o verniz e a resina eles selam a madeira, né? E vai deixar aquela peça sem nenhuma troca com o ambiente, não vai perder umidade, não vai ganhar umidade. Então é uma peça que vai ficar ali de decoração, que vai ficar durante muitos anos sem nenhuma manutenção sequer, tá? Então existem vernizes e resinas diferentes para diversos tipos de aplicação, inclusive verniz atóxico que serve para produtos que tenham contato com o alimento, tá? Eu nunca testei, mas eu sei que existe, muitas pessoas e muitas empresas estão fabricando isso hoje em dia. Com relação à cola, é uma coisa bem específica, tá? Isso. Se você trabalha com produtos que vão entrar em contato com o alimento, direto ou indireto, você tem que estar utilizando colas que tem um certificado da... esqueci o nome, mas vou deixar aqui no vídeo, né, o nome, que é um certificado que garante o contato que garante, né, que ela não é tóxico entrando em contato direto ou indireto com o alimento. Na verdade, acho que é só contato indireto com o alimento, porque a cola você não pode pôr no alimento, tá? Então você tem que utilizar essas colas. Existem várias marcas hoje em dia que tem esse tipo de cola, tá? A mais famosa é aquela Titebond Ultimate 3, tá? Que é aquela com rótulo verdinho, vou deixar uma foto aqui, mas existem várias marcas de cola, tá? Eu recentemente recebi alguns produtos da Wood para testar e eles também têm essa cola atóxica com esse certificado internacional que garante, né, que é uma cola
apropriada para esse tipo de uso, tá? Então, cola você tem que tomar muito cuidado se tiver em contato com alimento. Se não tiver em contato com alimento, existem outras duas categorias de colas, tá? Que são colas que têm contato com umidade e colas que não têm contato com umidade. Também tem classificações diferentes, não precisa ser uma classificação internacional porque é uma coisa mais de resistência. Então, no caso da Titebond, a Titebond 2, ela serve para contato com umidade, e a Titebond 1 é uma cola que não tem nenhuma resistência à umidade. Então, se você colocar ela na água ou chover na peça, ela vai acabar descolando, e a Titebond 2 ela aguenta alguma certa umidade, tá? Não pode ficar com peça submersa, é claro, né? Mas aguenta uma certa umidade. Basicamente é isso. Eu vou fazer um vídeo mais falando sobre esses assuntos, que são assuntos bem bacanas e bem procurados hoje em dia, falando sobre tábua de corte, decoração e tudo mais, tá? Obrigado pelo comentário, Bruno. Pergunta realmente muito interessante. Emerson Oliveira. Salve, salve, Kleber. Curto bastante seu trampo, parabéns. Vi também que você trabalha com resina. Você fez curso ou só pesquisando mesmo? Valeu, Deus abençoe. Emerson, obrigado pelo comentário. Cara, na verdade, eu pesquisei muito, demorou muito para aprender. Eu até comprei alguns conteúdos, eu não comprei curso. Eu paguei pessoas para me ensinar a trabalhar com isso, tá? Algumas pessoas específicas que faziam alguns projetos que eu gostaria de fazer. Gastei muita grana e muito tempo. Mas eu fiz um curso, tá? Falando sobre resina, especificamente sobre uma técnica chamada, que eu chamei, né, de técnica de praia, né? Que é um efeito 3D que você dá como se fosse uma onda invadindo o mar, que tem um acabamento lateral, tudo certinho, tá? Que aí eu falo bastante sobre resina, sobre pigmento, sobre alguns aditivos que você tem que colocar na resina para fazer esse tipo de trabalho, né? Em tábuas de corte, em superfícies mais arredondados, onde a resina vai para a lateral da tábua, tá? Mas eu tenho um curso, tá? Eu que fiz o curso, vou deixar o link na descrição se você tiver interesse, tá? Se você não tiver interesse, tem bastante conteúdo na internet, você pesquisando, você vai encontrar, vai demorar um pouquinho mais, tá? Você vai perder um pouco de resina testando alguns materiais, testando alguns aditivos que você não vai saber o nome, tá? Mas se você quiser uma maneira mais rápida, né, e mais eficaz de você aprender esse conteúdo, link do meu curso está na descrição. Se for do seu interesse essa utilização de técnica de praia, tá? Se for de interesse outro motivo, por exemplo, River Table, que é uma coisa que eu não falo no curso, aí você vai ter que procurar algum outro curso ou procurar algum conteúdo na internet, beleza? Mas as melhores informações elas acabam ficando um pouco escondidas, tá? nesse mundo das resinas. Wagner Messias, muito obrigado. A sua resposta era o que faltava para eu decidir. O eixo Y, eu vou de 2 fusos Y1610. Tá. Beleza, Wagner? Obrigado pelo comentário. Você deve estar falando, né? Que você perguntou quais os fusos que essa máquina utilizava, né? Eu falei fuso de 16 milímetros de diâmetro com passo de 10. Então você falou que vai utilizar 2. Obrigado, muito sucesso na montagem da sua máquina, hein? Valtiner dos Santos Gomes. Bom dia, Kleber. Gostaria de saber como é feito o processo de embalagem dos seus produtos aí na empresa, quando as vendas são feitas online. Muito obrigado pela atenção e que Deus continue assim te abençoando. Valtiner, muito obrigado pelo comentário. Essa é uma pergunta que eu recebo com certa frequência e eu deixo um comentário, né, escrito, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? É uma coisa muito simples para mim, que às vezes eu falo assim, não vale a pena fazer um vídeo, né? Porque as pessoas já devem saber mais ou menos como é que faz. Mas na verdade não sabem do mesmo jeito que eu não sabia quando eu comecei, tá? Vou falar basicamente como é, mas eu vou fazer um vídeo de eu embalando uma tábua para eu enviar no correio ou numa transportadora, tá? Uma tábua, e vou também fazer essa embalagem de um lote que a gente fez recentemente, vai ser um lote fechado, vou mostrar como que a gente embala aqui, né? Bastante tábua para enviar na transportadora e também para enviar para o motoboy, que vai ser o caso dessa entrega que a gente vai fazer do lote. Mas eu vou embalar ela como se fosse transportadora, para vocês verem como é que faz, tá? Mas de modo geral, falando sobre tábua de carne, petisqueira, qualquer produto que você finalize com óleo mineral ou cera de abelha ou os dois, ele vai ficar com aquele aspecto meio molhado por fora, tá? Se você encostar um papel de embalagem, um papel pardo, ele vai manchar e vai dar aquele aspecto que tem alguma coisa gordurosa, tá? Porque o óleo e a cera são, de fato, oleosos, né? Gordurosos. Então vai ficar feio, porque vai ficar parecendo que você derrubou uma manteiga, passou a mão engordurada no produto, tá? Então o que eu faço aqui na empresa?
todo produto que eu fabrico, tá? Todo produto que eu fabrico, eu finalizo utilizando óleo ou cera. Então, após finalizar o produto, né, espera secar um pouquinho, aplica de novo, depende da função que o produto vai ter dentro da sua empresa ou para o seu cliente. Eu passo papel filme. Papel filme que usa em casa mesmo, tá? Para cobrir, sei lá, uma tapauer para pôr dentro da geladeira, né? Esse papel filme. Eu compro um papel filme um papel filme um pouco mais grosso, tá? Mas ele é alimentício. Um pouco mais grosso do que o padrão, né, de cozinha, e eu compro em bastante quantidade. Então o preço sai até que mais ou menos razoável, né? Então eu passo bastante, embalo bem, né, para que ela fique mais impermeabilizada, beleza? Depois disso, eu embalo com... Depende para onde vai, né? Se for perto aqui, eu embalo com aquele papel pardo, né? Que é um papel bem fininho, tá? Eu só embalo para colocar a etiqueta e mandar por motoboy ou vir retirar. Retirar não, a gente não aceita retirada. Eu mesmo vou levar em algum lugar, tá? Então, se for para transporte, correio, transportadora, aí tem que passar um papel que é tipo um papelão. Então, após passar nesse papel filme, eu ponho no papelão e faço uma embalagem fechada, tá? De modo geral, é isso, tá? Mas eu vou fazer um vídeo explicando como embalar uma tábua, como embalar 10 tábuas, como embalar para ir por um motoboy, como embalar para ir por transportadora para um lugar que seja muito longe, tá? É uma coisa bacana, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se um produto chega quebrado no seu cliente, chega, sei lá, rachado, chega com o cabo quebrado, mesmo o cliente entendendo que isso provavelmente aconteceu durante o transporte, ele tem aquela frustração inicial de receber o produto quebrado, tá? Então, é bom você tentar ao máximo evitar isso, tá? Se os seus produtos que você fabrica são frágeis, você vai ter que pensar em estratégias melhores para fazer embalagens mais seguras, né? Por exemplo, quem vende peças únicas, imagine, você comprou uma peça única, uma tábua de grain específica, e ela chega quebrada no cliente. Por mais que você devolva o dinheiro para o cliente, por mais que você mande outro produto, não vai ser o mesmo produto que o cliente comprou, então a expectativa dele não vai ser atingida, tá? Quer dizer, ele pode se surpreender mais, né? Ou se decepcionar. Então, vale a pena investir numa embalagem boa e que traga segurança para os produtos que você vai estar enviando, tá? Espero que tenha ficado claro. Vou fazer um vídeo, provavelmente na semana que vem, né? Que eu vou estar embalando esse lote de tábuas e vou deixar aqui no canal para vocês verem o processo que a gente utiliza hoje, tá? Para outros produtos, né? Produtos mais simples, por exemplo, a gente vende muita fresa, a gente vende muito esses kits de churrasco, a gente mandou fazer caixas específicas num tamanhos parecidos, tá? Mas lembrando, quando você vai fazer caixa, vai fazer alguma embalagem, além de ser caro, né, para você fazer uma caixa específica, não é tão caro fazer a caixa, tá? É que o volume mínimo é alto. Então, por exemplo, você vai ter que fazer 1000 caixas iguais, entendeu? Se você tiver, sei lá, 20 produtos diferentes, você vai ter que fazer uma caixa para cada produto, são 20.000 caixas que você vai ter que comprar. Querendo ou não, caixa é um valor, é um dinheiro que vai ficar parado, né? Ela vai ficar ali empilhada e ela ocupa muito espaço. Depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, tá? Onde a gente deixa as caixas armazenadas, mas mesmo tendo, sei lá, 1000 caixas, 1500 caixas, ocupa bastante espaço. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, você tem que fazer essa análise, se vale a pena você comprar e embalar peça a peça, não sei, depende, tá? Bom, os comentários de hoje foram esses, tá? Esse é o fim desse quadro, pelo menos por enquanto. Se você gostou, se tem alguma sugestão para eu substituir esse quadro por outro, tá? Deixa aqui nos comentários e fala assim, Kleber, queria ver mais vídeo de fabricando alguma coisa, queria ver mais vídeo de produção em máquina laser, queria ver mais vídeo de você falando sobre ferramentas, sobre mostrando o produto. Deixe sua ideia aqui, tá? E se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, link tá na descrição, tá? Uma comunidade onde todo mundo se ajuda e cresce cada vez mais. É isso, a gente vê na próxima, até mais!